Então, irmãos, vamos dar início à aula desta manhã, e eu quero, assentados como estamos, ler com os irmãos um texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler os últimos versículos deste capítulo, a partir do verso 51. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. O tema da aula desta manhã, como está no nosso calendário, previsto, e falamos também no domingo passado, é a ressurreição do corpo. Então, o texto da palavra de Deus que nós vamos ler diz o seguinte, a partir do verso 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém. Glória a Deus. Então, amados, falaremos hoje, dentro do nosso cronograma de outubro, nós já estamos aí, caminhando para a segunda aula deste mês, e vamos hoje tratar desse tema da ressurreição do corpo. Pedi para o Douglas já colocar ali a nossa capinha, e já pode passar aí para o primeiro slide. Eu acho que eu deixei animado, isso. Inicialmente vamos a tratar de alguns aspectos introdutórios, nesse tema da ressurreição do corpo. E o primeiro ponto ali do nosso slide vai ser o seguinte: a ressurreição do corpo, ele é um assunto de importância muito central, queridos, para a mensagem escatológica bíblica, para a mensagem do Evangelho. Então nós vamos ver isso hoje. Aliás, novamente, como a gente sempre fala, isso não é um sermão, não é uma pregação, é uma aula. Então a gente gostaria da participação dos irmãos, lendo os versículos que nós vamos aí ler, e também perguntando, participando. A gente tem um microfone aqui, higienizado. Então, no momento em que você quiser, pode levantar a mão, nós vamos fazer chegar o microfone na tua mão. Você não tenha medo do microfone, ele não dá choque, e a sua voz vai ficar muito linda falando no microfone, e você vai poder então participar, para que a aula seja uma aula dinâmica. Quem dinamiza a aula em parte o professor, mas também em parte os alunos. Então ajudem aí, tornar a nossa aula dinâmica, sem contar o fato de que a sua dúvida pode ser a dúvida de outro. Então, a ressurreição do corpo, queridos, é um assunto central. E hoje eu vou mexer um pouco com vocês. Então, eu não vou polemizar, como a gente está procurando não fazer, Rony?
A aula passada, inclusive, eu quero parabenizar vocês, viu? Nós passamos uma aula aqui, doutor Silvio, plena de potencial, né, de polêmica. Mas foi uma benção, né? Saímos aqui todos abraçados, felizes, né? E espero hoje não polemizar, mas eu quero mexer um pouco com vocês, pela questão envolvida aqui, que é o corpo, né? Então nós vamos, aí aos poucos, nesse assunto, procurar aí despertar em você algumas coisas que eu creio que são importantíssimas para o cristão, especialmente o cristão desta era pós-moderna, né? Então, a Bíblia, ponto 2 aí, Douglas, por favor. A Bíblia, queridos, ela ensina o quê? Que Deus criou o homem, amém? Acho que todos nós concordamos aqui com isso, né? Todos nós somos criacionistas, né? Eu acredito. E concordamos com o fato, né, que Deus, Ele criou o homem. E como Ele cria o homem? Ele cria o homem com uma constituição, uma estrutura corporal. Então o homem, ele tem uma estrutura, e essa estrutura é o seu corpo, e põe dentro deste corpo, sopra dentro deste corpo, vida, né? A Bíblia chama de fôlego de vida. Aí, aproveitando, vamos ler o segundo texto dessa manhã, né? Já dentro da aula, que é o texto de Gênesis 2:7, para que a gente rememore e não paire dúvidas sobre a forma e a estrutura que Deus deu ao homem. Então, Gênesis 2, capítulo 2, verso 7, eu vou pedir a alguém, por gentileza, que leia. Você vai levantar sua mão e vai pegar aí o microfone e ler para nós. Gênesis 2, versículo de número 7. Amém? Todos encontraram? Por favor, abra sua Bíblia, e aí a nossa irmã Dilene vai ler esse texto para nós. O que diz a palavra de Deus aí? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. O homem se tornou um ser vivente. Amém. Então, note só aí o processo, né? Na criação, o Senhor formou o homem. Esta expressão, de fato, ela denota um processo, né? Formar é você, né, pegar e começar ali, projeta, e depois faz, e depois acaba, e depois, né? Então é um processo, né? Deus formando o homem, né? Dá para a gente conjecturar aqui, imaginar Deus ali com a mão na massa, né? Literalmente, né? E com a mão na massa ali formando o homem, dando uma estrutura ao homem corporal, né? E assim que ele faz essa estrutura, então diz o texto que ele lhe soprou, né, nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, né? Então essa expressão soprou nas narinas, né? Deus podia ter soprado, né, no ouvido, né, na boca, né? Ele soprou nas narinas do homem. Por isso que o nosso processo vital, né, de vida, qual é? Um deles, né? Tem o processo da alimentação, o processo, né? Mas um dos nossos processos vitais de vida é o processo de respiração, né? Então você, pelas narinas, né, vive, porque quando você não vive mais, suas narinas também, né, param. Esse processo de puxar o ar, soprar o ar, né? Por isso que é bom de manhã você, né, fechar os lábios e fazer um processo de respiração, né? Meu reloginho aqui, ele tem um processo desse. Esses reloginhos aqui, que conta passo, eles têm esses negocinhos, né? Chama take a breath, né? Tira um tempo para respirar. Ele marca 2 minutos e manda você ficar respirando. 2 minutinhos. Gente, 2 minutos dá para fazer muita coisa, né?
Dá para responder tanta mensagem, né? Dá para fazer tanta coisa. Mas aí a gente para, dá uma agonia, uma angústia. Falei, gente, que isso? 2 minutos só, eu já estou angustiado, assim, agoniado, né? Então Deus ali no jardim, depois que Ele fez o homem, Ele pega e vai dar os seus 2 minutos de respiração, né? Mas Ele vai soprar o seu ar, o seu fôlego de vida dentro do homem. Então a Bíblia ensina isso. Deus cria o homem com um corpo e uma alma, um fôlego de vida que Ele sopra. Então note que uma primeira observação que a gente faz aqui é que o homem não é completo sem o seu corpo. O homem não é completo sem o seu corpo. E como toda distorção que vem contra os propósitos de Deus, nessa matéria também, né, veio. A gente tem aí a cultura, e aí já falando de séculos e séculos, de milhares e milhares de anos para frente, né, para não ficarmos tão lá no passado, nós vamos remontar o período helênico, né, e vocês que são estudantes de história, sabe que o período helênico foi aquele período em que os gregos, né, dominaram o mundo. Alexandre o Grande, né, aquela coisa toda. E na cultura helenista, isso aí, né, um pouco antes do nascimento de Cristo, da era cristã, né, os gregos eles tomam o poder, eles começam a trazer a sua cultura para os povos que ele domina, cultura da área da economia, das artes, das ciências, coloniza e também alfabetiza no grego koiné, na língua grega, o mundo helênico da época. Logo depois vem o Império Romano, né? E aí nós já estamos já na era de Cristo, o Império Romano que toma o poder, mas mantém muito da cultura grega. Aliás, nós somos hoje fortemente ainda influenciados, né? Ainda que já estejamos aí anos à frente, milhares de anos à frente, né? No mundo já pós-moderno, ainda somos influenciados pela cultura helenista, um conceito helenista, que é um conceito muito racional de raciocínio, né? Então, para o mundo helênico, para a influência grega, o racional é muito real. E ele é tão real que é isso que faz sentido. Então, o racional é o que deve ser valorizado. E tudo que não é racional, quer dizer, o não racional, então, isso é uma realidade inferior da qual nós não precisamos nos preocupar muito, né? Então, o que é racional? Mente é racional, mente e pensamento, né? A alma é racional, então isso tem valor. Agora, corpo, não, o corpo é algo não racional, corpo é físico, é matéria, se degenera, se degrada. Então, na cultura helenista, a alma do homem é considerada em alta estima, em alta conta, né? E aí vem com isso, né, algumas seitas no período já do cristianismo e que hoje ainda influencia a nossa sociedade, como por exemplo o gnosticismo, né, que é basicamente um conceito, uma filosofia, né, baseada no conhecimento. E o conhecimento é o que é real, é o que importa. O resto, o corpo, não importa. Então, para essa cultura, a alma é uma substância superior, que deve ser valorizada. A alma é inerentemente indestrutível, né? Então, ela é imortal. E se ela é imortal, ela tem valor sobre o corpo, que é imortal, é uma substância inferior, condenada à degeneração, à destruição total. Então, o corpo é considerado, dentro dessa, né, filosofia, dentro dessa ideia, algo descartável, né? Os filósofos costumavam dizer que o corpo é o túmulo da alma, é onde a alma está lá, né? Como se fala assim, restrita. Então, para a cultura e a filosofia da época,
né? O homem, a verdadeira vida do homem é quando ele saía desse corpo. Então, é uma libertação, um processo de libertação, né? Então, o homem só é feliz, na verdade, dentro dessa cultura, sem o corpo. Então, nesse sistema e nesse pensamento, dá para imaginar que não há uma preocupação com a doutrina da ressurreição do corpo. Eles não tinham essa preocupação. Quando Paulo escreve esse capítulo, que nós lemos aqui, de 1 Coríntios 15, e vamos lá, né? Corinto, Império Romano, né? Influência grega, tudo ali, né? E essa ideia era muito presente de que não tem ressurreição do morto. Tanto que quando começa o capítulo, o que Paulo está perguntando? Talvez foi o motivo que deu sentido a Paulo defender essa doutrina, quando ele escreve. Ele fala aqui, ó, aqui, verso 12, ele fala assim: ora, o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, é o que o Evangelho prega. Como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Eu acho que o que então deu razão aqui, ensejo a Paulo escrever esse capítulo, é essa teoria vigente à época, que não existe ressurreição de mortos, porque não tem sentido isso, o corpo é um negócio que acabou, né? Então Paulo escreve isso. Então, a questão da ressurreição, ela é central por causa disso, porque ela é uma doutrina eminentemente, essencialmente evangélica, no seu sentido literal, de evangelho, porque Cristo ressuscitou dos mortos. E aí nós vamos lá para o nosso terceiro, por favor, que vai dizer o quê? Se Cristo ressuscitou dos mortos, todos os que são de Cristo também ressuscitarão, e com corpos glorificados. Então, tanto a encarnação de Cristo, quando Cristo encarna, ele assume o que sobre sua alma, né? Que para o pensamento helenista era algo muito superior. Ele assume o que? Um corpo, ele encarna. E quando ele morre, aquele corpo ressuscita. Então, tanto a encarnação de Cristo como a sua ressurreição, que é corporal, elas então mostram e provam, né, que o nosso corpo não é mau, mas sim bom, em contradita, né, aquela visão filosófica e que dominava lá o pensamento corrente da época. Então, Cristo ressuscitou dos mortos, então todos os que são de Cristo vão ressuscitar também. Tá? E o último ponto dessa introdução, lembra, nós só estamos na introdução, vai dizer o que lá? Aqueles que morreram em Cristo, hoje, nós estudamos aqui, né? Imortalidade da alma, lembra lá do estado intermediário? Aqueles que morreram com Cristo estão aonde? No estado intermediário, de gozo, de alegria, estão com o Senhor, e, portanto, eles ali, né, desfrutam de uma felicidade. Só que essa felicidade, ela é o quê? Provisória. Ela é incompleta. Por quê? Porque falta o corpo. O corpo daquele irmão, daquela irmã que está com o Senhor, está onde? Lá no campo da esperança, né? Alguns estão no mar, alguns estão na terra. Por isso que quando houver a ressurreição, Deus vai dar ordem ao mar para que devolva os mortos que ali estão, à terra, né? Então, eles estão ali gozando de uma alegria, porém provisória, que só será completa então quando os seus corpos forem então ressuscitados, tá? Esses são alguns aspectos introdutórios. Até aqui, algum comentário? Alguma pergunta? Então, deixa eu só chegar o microfone aqui. Se tiver pergunta, faça agora. Comentários, irmãos. Obrigado.
Comente, pastor. Conforme você falou aí, que as pessoas estão em gozo, mas os seus corpos estão ainda sepultados. E determinadas pessoas, quando nasceram, elas tiveram um defeito no corpo, tipo assim, nasceram sem um braço, sem uma perna, e elas se reconciliaram com Cristo, morreram em Cristo, e estão lá no gozo. Esse corpo, da maneira como ele nasceu, ele vai ser dessa forma. Você entendeu o que eu quero falar? Entendi. Entendeu? Entendi. A igreja, eu acho que entendeu também. Entendi. É um comentário e uma pergunta, né? Sim. Eu espero que ao longo da aula a gente consiga responder isso. Vai ser o nosso objetivo, tá bom? Você que está aí louco para ter um corpo novo, né? Fica tranquilo. A gente vai comentar isso sim, tá? Agora, a despeito desta pessoa, por exemplo, é um cristão, né? Converteu-se, e ela tinha um corpo com algum defeito, né? A ausência de um membro, a má formação, né? Genética do corpo lhe proporcionou um corpo do qual talvez ela não se agradasse, o que não é verdade para muitos, independente do corpo que tem. Tem pessoas que, né, têm deficiências, mas gostam do seu corpo, vivem bem com o seu corpo, né? Gente, a maior experiência para mim, a maior não, né? Essa é a forma de falar, né? Uma experiência muito gratificante para mim, pessoalmente, foi acompanhar as Paralimpíadas, né? Paralimpíadas, é isso, a versão desse ano. É impressionante, cada vez que você vê, é impressionante, né? E aí o Comitê Olímpico vai aperfeiçoando a forma de, né, segmentação dos atletas, né? Tem toda uma codificação lá de graus de deficiência e tal, e é impressionante ver pessoas com as mais restritas, né, limitações, para arredondar, né, no corpo, e a pessoa está ali, sorri, né, e animada, e vai, e nada, e vai, e tal, e perde, mas está feliz, e ganha, e fica mais feliz ainda, né, e a gente olha para pessoas perfeitas no corpo, com todos os seus membros, integridade física, e a pessoa chateada, triste, né, cabisbaixa, desanimada, né, isso é uma lição, né. Então, a despeito da pessoa ter um defeito, pode ser que ela ame o seu corpo. A pergunta é, será que quando for, ressurreta, será que o corpo vai vir do mesmo jeito? Meus irmãos, eu vou mexer com vocês hoje, viu? Eu vou mexer com vocês hoje. Vamos lá, vamos avançar aqui, tá bom? Vamos para o segundo slide, eu vou responder, tá, pastor? Se eu não responder, me cobra lá, tá? Vamos para o segundo slide, para a gente entrando um pouco mais desse assunto. Bom, primeiro ponto aqui, aspectos gerais aqui. O primeiro ponto é que esse assunto, esse evento, a ressurreição do corpo, é um evento que atingirá tanto justos como também ímpios. Então nós vamos ler dois textos. O primeiro é Daniel, capítulo 12, verso 2. Vou pedir para que um irmão abra, por gentileza, um irmão, uma irmã, abra aí, Daniel 12, 2. E uma outra pessoa, por favor, já abra aí em João 5, 28 e 29. Então, Daniel 12, 2 e João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29. Então, nós vamos ler esses dois textos. O primeiro, então, Daniel 12, verso 2. E aí, eu gostaria que alguém lesse para nós. Quem vai ler? Levanta a mão. O Aleph levantou a mão? Não? Está penteando o cabelo? Depois. 12, 2. Quem lê para a gente, por gentileza? Gente, vocês estão tímidos. Pode ler, Daniel 12. João, então, lê assim.
Quem vai ler, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Isso, pronto. Daniel 12, 2. Irmão, eu fico tentado aqui a ler por vocês, mas eu não vou fazer isso. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Lê de novo, esse versículo é muito bom, gente. Esse versículo aqui é top, hein? Daniel 12, 2. 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ok. Então, o texto começa falando que muitos dos que dormem no pó da terra. Essa é uma, né, linguagem romântica, né? É poética, né? Apesar de ser profética também, porque é um profeta, né? Mas é uma literatura, claro, que aqui quero que simbolizar que esses que dormem, só que eles estão mortos, né? Então, a Bíblia usa essa figura, os que dormem, né? Não é que estão dormindo, mas estão mortos, né? Então, muitos dos que estão mortos, diz o texto, né? Ressuscitarão, uns para a vida eterna, justos, né? E outros para a vergonha e horror eterno. Então, é um evento que afetará, atingirá tanto justos, né, que foram justificados pelo sangue de Cristo, como ímpios. Uma dificuldade que esse texto traz somente é a palavra muitos, né? Porque a palavra muitos quer dizer que talvez não sejam todos, né? Então vai haver pessoas que não vão ressuscitar, aí fica uma dúvida, né? Por causa dessa palavra. Novamente a questão das traduções, aqui, tá? Essa é uma palavra hebraica que aqui, né? Talvez e muito provavelmente é o equivalente a todos, tá? Quando se fala muitos, aqui pode ser uma palavra, não há uma certeza, mas pode ser uma palavra equivalente a todos. Uma outra argumentação em prol de uma ressurreição ampla de todos, né, seja ímpios ou seja justos, mas todos vão ressuscitar, é de que Daniel está aqui falando de um texto que precede, né, a sua fala sobre a tribulação, a grande tribulação. Então, há aqui uma defesa também técnica, né, teológica, de que quando Daniel fala muitos, ele está empregando aqui um texto para se referir àqueles que morreram durante o tempo da tribulação. Então, esses muitos seriam aqueles que morreram no período da tribulação, mas com certeza os outros também que morreram em todas as eras da vida cristã, porque tem gente morrendo desde o Éden, né? Caim foi o primeiro, depois Abel foi o primeiro, e depois veio gente morrendo. Então todos esses mortos também ressuscitarão, e Daniel estava aqui falando só dos, né, salvos e ímpios que morreram na grande tribulação. Enfim, o fato aqui em destaque nem é isso, o fato é que é um processo que atingirá tanto um como o outro, justos e ímpios. E o outro texto é o que o Aleph vai ler, João 5, 28 e 29, para pontuar essa questão dos dois tipos de pessoas que vão ressuscitar. Por favor, Aleph. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, todos os que estiverem nos sepulcros, aí o texto do Novo Testamento já é abrangente, né? Todos os que estiverem no sepulcro ouvirão a voz de quem? De Cristo, né? E sairão, uns para, né? E outros para. Então, talvez fale aqui também, talvez não, aqui o texto fala também disso, tá? O segundo ponto aqui nos aspectos gerais, Douglas, por favor, é de que a ressurreição dos crentes e incrédulos será um evento que acontecerá conjuntamente. Esses textos que nós já lemos, eles vão por esse caminho, mas nós vamos ler um outro só para confirmar isso, que é o de Apocalipse 20, de 11 a 15.
Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 até o versículo 15. Gostaria que alguém também se prontificasse a ler esse texto. Apocalipse 20, de 11 a 15. Quem, por favor, gostaria e pudesse então ler para nós. A paz do Senhor. Amém. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém, amém. Então João teve essa visão, né, grandiosa, gloriosa, este grande trono branco, alguém sentado nele, uma visão tão gloriosa que, segundo João aqui, até a terra e o céu fugiram da presença, diante daquela gloriosa visão, né? E ele viu também ali mortos, grandes, pequenos, né? E livros, né? Diz que haviam livros, a expressão aqui não é apenas de um livro, então diz que foram abertos livros, ainda outro livro, e o livro da vida, então livros ali, muito provavelmente querendo dizer que há um livro muito especial, livro da vida, um deles o livro da vida, talvez seja o mais importante aqui, né? E neste livro estão algumas pessoas e não todas, e outros livros que talvez tenham o nome de, né, algumas pessoas, mas não todas. Então, os justos talvez estejam no livro da vida, e os demais nos demais livros. É a impressão que o texto aqui inicialmente dá. Lembre-se, Apocalipse, é muito difícil você interpretar Apocalipse literalmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é um livro para ser interpretado literalmente. Então, você tem essa visão. Agora, o ponto aqui é que o mar entrega os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregam os mortos que neles haviam. Então, um processo de ressurreição geral, envolvendo tanto ímpios como justos. Então, por que a gente está afirmando aqui que esse será um evento que ocorrerá conjuntamente, tanto ímpios como justos? Porque nós falamos aqui, domingos atrás, sobre aquelas visões escatológicas, interpretações escatológicas existentes hoje na igreja, e duas delas são as visões pré-milenistas, histórica e dispensacionalista. Então, tanto o pré-milenismo histórico como o pré-milenismo dispensacionalista acredita que essa ressurreição ela será separada por um longo período. Primeiro vão ressuscitar os justos, no arrebatamento da igreja e tal. Depois vai ter um longo período, milênio, né? E só lá no final deste período é que o restante das pessoas, os ímpios, vão ressuscitar, tá? Não há qualquer indicação, irmãos e irmãs, aqui na Bíblia, consistente para se afirmar isso, de que essa ressurreição será separada por um período muito grande, como defende os pré-milenistas em geral, tá? Então, eu tendo a acreditar e a crer que este processo, diante dos textos que nós lemos, será um evento único, conjunto, tá? No momento em que houver uma ressurreição, essa ressurreição vai ser geral, tá? E um último ponto, dentro desses aspectos gerais, aqui, né?
esse nós já falamos agora, perdão. Então, o próximo agora é de que a Bíblia, ela então deixa claro, diante dos textos que a gente leu também, que essa ressurreição vai apontar uns para a vida eterna e outros para juízo e horror. Alguns textos falam vergonha e horror eternos, tá? Então está bem claro aqui, então está envolvido nesse processo de ressurreição. É bom que a gente saiba disso. Vamos lá para o próximo slide. A gente precisa avançar, o relógio está correndo, né? Primeiro ponto aí, importante, aqui ainda dentro de aspectos gerais, é o seguinte: a ressurreição de Cristo, né? Nós falamos aqui, lemos o primeiro texto que fala da ressurreição de Cristo, é o penhor, isso é a garantia de que nós também vamos ressuscitar. Então, por que vai haver ressurreição? Porque Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, por isso você e eu vamos ressuscitar também. E nós vamos ler mais 2 textos. Hoje nós vamos ler a Bíblia, gente. 1 Coríntios 15, verso 20. Eu acho até que nós já lemos esse texto, deixa eu ver. Lemos, né? Esse texto nós já lemos. Então, você vai abrir para mim aí Colossenses 1, 18. Alguém vai abrir para mim, então, Colossenses 1, 18. O 15 e 20 nós já lemos. Deixa eu ver. Não lemos. Vamos ler então. Alguém abra para mim 1 Coríntios 15, 20. Porque a gente leu a partir do 51, né? Então, 1 Coríntios 15, verso 20. E um outro irmão ou irmã vai ler para nós Colossenses 1, 18. Quem achar aí 1 Coríntios 15, 20, por favor, já se prontifica e leia para nós esse texto. Aqui, Rony, 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Olha só que interessante, Cristo ressuscitou dentre os mortos, por isso ele é as primícias dos que dormem. Quer dizer, ele é, a primícia era a colheita, né? Eram os frutos da primeira colheita. Então, Cristo é a primeira safra, né, dos que ressuscitaram. Então vai haver um processo de ressurreição daqueles que dormem, porque Cristo iniciou esta colheita. Por isso que a figura bíblica, né, escatológica, é de que haverá uma grande colheita no final dos tempos, os anjos colhendo, né, colher o trigo e colher o joio também, separar o joio do trigo, é um processo de colheita. Colheita fala do que? Disso, né, este processo de ressurreição, né? Ressurreição. Então Cristo foi o primeiro dessa colheita, né? E outros que morreram também vão passar por esse processo. Mas pastor, e se eu não morrer? Você não vai ser ressurreto, mas é como se fosse. Seu corpo vai ser transformado, é uma ressurreição viva, né? Você vai ressurgir, o seu corpo vai ser transformado. É a figura que a Bíblia usa, que é um processo de ressurreição, é uma colheita também, tá? Então vamos lá, Colossenses 1, 18, quem achou? Aqui a Bruna, por favor, Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então ele é a cabeça, ele é o princípio e ele é o primogênito dentre os mortos. Então ele é o primeiro. Se tem o primeiro, vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, né? Então vai haver um processo. Então é a garantia. Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Nós vamos ressuscitar. Amém? Outro ponto importantíssimo, segundo ponto aí, a ressurreição dos crentes será uma obra do Espírito Santo. Vamos ler isso? Romanos 8, 11. Dá uma marcha ré aí, vai lá para Romanos, capítulo 8, verso 11. Gente, nada melhor do que a escola bíblica para você se habituar com a sua Bíblia. Seja ela eletrônica, seja ela em papel, você lê, vai para um texto, vai para o outro, você vai ganhando essa habilidade de manusear a Bíblia. Romanos 8, 11, quem vai ler? Quem vai ler? Quem vai ler? Quem vai ler? Pode repetir, tá gente, não tem problema não. A irmã Dilene vai ler. Romanos 8, 11.
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito que em vós habita. Olha que coisa linda, né? Não é sem razão que Deus colocou o Espírito Santo dentro de você. É porque é esse Espírito que vai operar em você todos os dias e no último dia operar o processo de ressurreição. Quem ressuscitou o corpo de Cristo? O Espírito Santo. O Espírito Santo, com seu poder, deu vida. Porque, irmãos, o Espírito Santo é aquele fôlego que Deus soprou lá no nariz de Adão e Eva. Ele soprou seu Espírito. Ele deu sua vida. O Espírito Santo na Trindade é essa liga, né? É essa vida. É Ele que integra, é Ele que une. Então, Espírito Santo, Ele vai fazer isso em você como Ele fez em Cristo. O mesmo Espírito daquele que ressuscitou Jesus, esse mesmo, né, vivificará o vosso corpo mortal. Então, isso é importante. Um terceiro ponto, agora, é o seguinte, está ali. Os corpos ressurretos dos crentes, e aí nós vamos começar a falar de algumas coisas aqui já mais práticas. Os corpos ressurretos dos crentes serão semelhantes ao corpo ressurreto de Cristo. E agora? Vamos começar a ver aqui algumas coisas importantes. Antes, vamos ler Filipenses 3, 20 e 21. Quero que alguém leia também esse texto. Filipenses, carta que Paulo escreveu a Filipenses. Você está em Romanos, você vai engatar uma primeira, uma segunda. Vai lá para Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo 3, verso 20 e 21. Aí eu gostaria de alguém ler para nós aqui. Rony, cadê o Rony? Ah, está ali. Então tá, vamos lá. Elias, lê para nós. Mas nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Como é que o nosso corpo é descrito aqui? Na tradução do Elias ali, né? Fala o nosso corpo abatido. Algumas traduções, como a minha, fala, ele transformará o nosso corpo de humilhação. Então, seu corpo é abatido, seu corpo é um corpo de humilhação. O que quer dizer isso, meus irmãos? O que vocês acham? O que quer dizer isso? Um corpo de humilhação, um corpo abatido. Que ideia vem na tua cabeça quando você ouve essa expressão? Às vezes você tem aí boa saúde, força, tal, e você não se veja assim, né? Meu corpo abatido, meu corpo de humilhação. Mas Paulo está falando aqui que o Senhor Jesus Cristo vai transformar o nosso corpo de humilhação, né, para ser igual ao corpo da sua glória. O que te vem à mente quando você ouve essa expressão? O seu corpo é um corpo abatido, o seu corpo é um corpo de humilhação. Isso... Pode falar, Marco, aqui, ô Rony, cadê o Rony, por favor? Vai, Rony, vamos emagrecer, Rony, vamos emagrecer. Sim, pastor, vamos com calma, depois dos 50. Pastor, na minha mente, quando fala assim, o corpo abatido, eu já pensei exatamente nisso, e eu acho que é a falta de capacidade igual o pastor comentou no domingo passado, de um corpo ir para os Estados Unidos sem precisar da logística da gasolina, né, do óleo, poder ir com o seu próprio corpo. E eu acho que essas coisas são sim possíveis, só que o pecado, né, é um cálculo matemático que deu errado no nosso potencial, né, e não deixa a gente executar
esse cálculo até o final, para sempre ter o que a gente merece, o que a gente podia. Eu acho que esse corpo abatido é isso, essa limitação. É tão limitante Ok. que a gente nem sabe o que seria. Uma limitação de capacidades, né? Você quer dizer, né? Uma falta de limite, são limites. Mas, aliás, eu assisti um filme. Eu não lembro se vocês, não sei se vocês já assistiram. Estou tentando lembrar do nome desse filme, em que Sem Limites, né? Sem Limites. O protagonista do filme, lá não lembro quem é que era o ator, ele descobre lá um elementozinho químico lá, uma droguinha, né, que ampliava os limites dele, né? Então ele está aqui, aí ele ouve alguém falando em grego e ele já aprende a língua na hora ali, já começa a falar. É uma coisa louca assim, né? Mas é uma boa reflexão essa, né? A falta de limites, né, que às vezes nos restringe, né? E isso, na visão do Marcos, poderia ser esse corpo abatido, corpo de humilhação, né? Vamos avançar, porque o relógio está correndo. Muito provavelmente, por conta da palavra que é usada aqui, né, o que Paulo está falando aqui, o que a Bíblia está falando aqui, é uma humilhação, um abatimento resultante do pecado. Então nós podemos considerar essa humilhação, esse abatimento, relacionar isso com coisas como sofrimento, né? Coisas como dor, né? Doença física, né? Fadiga, que tem muito a ver com o que o Marcos falou. Você começa a mente até quer avançar, mas o seu corpo já fala, opa, não dá mais, vai dormir, vai comer, né? Porque a fadiga chega, né, antes do resultado final do seu empreendimento, e aí você, né? Então, coisas como isso, e coisas como, principalmente, e aí dentro da teologia paulina, isso é muito explorado, principalmente como morte. Morte quer coisa mais humilhante para o ser humano que morrer? Diga lá. Demorei, mas voltei. Hã? Demorei, mas voltei. Demorei. Demorou, mas voltou, Silvio. Não foi intencional, as faltas não foram, mas Eu sei, voltei. Vamos lá. A perfeição, a gente está falando aí de uma ressurreição, de um corpo, e agora eu vou partir do pensamento que o colega ali colocou, limitações físicas, né, matemáticas, em tese, né, humanas, né, limitações humanas. E aí a ressurreição vai ser para o nosso corpo ser semelhante ao de Cristo. Até aí, beleza, que legal o teu corpo semelhante ao de Cristo. Mas é que quando o senhor falou, e ele também, a questão que do pecado trouxeram essas limitações, e aí nasce para mim a pergunta, o questionamento. O corpo de Adão, caso o homem não tivesse pecado, era igual o corpo de Cristo? Ou semelhante ao corpo de Cristo? Porque então, se Adão não tivesse pecado, hoje nós não estaríamos sujeitos a essas limitações? Esse é o meu questionamento. Sim. Vamos lá. Sem dúvida, o corpo de Adão, ele, na criação original, né, não há evidências nenhuma no Éden, por exemplo, queda do homem, por exemplo, de morte, né? Deus nunca cogitou a ideia de morte. Aliás, ele cogitou, sim, a partir do momento que Adão comesse da árvore que estava lá no centro do jardim. O único momento que ele fala de morte, se você comer dali, você certamente morrerá. Então, antes de um ato desse, não havia que se falar de morte, né? Doenças, por exemplo. Antes do pecado, morte do homem não existia. Também não se fala, não há uma evidência. Não há uma evidência interna de que os animais morreriam. Deus não fala ali.
Então, a gente dizer que eles não morreriam pode ser um caminho, e dizer também que morreria está dentro do campo da soberania de Deus. Pode ser que houvesse a possibilidade de morte dos animais. Só que o conceito de morte que é um conceito muito forte. Então, eu tendo mais a ir pelo caminho de que não haveria morte de nenhuma maneira, nem de animais, nem de homem. Aí você fala, pastor, mas e de planta? Né? Não sei se planta morre. A gente fala que planta morre. De repente, do ponto de vista divino, uma planta não morreu. Ela está passando por um ciclo ali de morre, cai, aduba, tal, não sei. Então vamos falar de animais e de homem, porque são os dois textos em que Deus fala que havia neles o quê? Aliás, animal, você sabe que havia o quê? Neles? Alma vivente, né? Eles foram feitos o quê? Seres viventes. Só não fala que Deus soprou seu fôlego neles, né? Enfim, vamos restringir a animais e homem. Eu tendo a ir sempre pela linha de que eles também não morreriam, por causa do conceito de morte envolvido ali. Ok. Deus não dá preventivos ao homem ali, como se tratar de doenças. Dom, se você tiver aqui uma dor de cabeça, toma um chá de folha ali de amora, não há nenhum preventivo aqui contra doenças. Então, eu imagino que esse estado do homem ali era um estado perfeito, sem limitações, das quais falamos aqui: doença, fadiga, dor, sofrimento e, por fim, morte. Tá? Depois do pecado, aí entrou o conceito da morte. O certamente morrerás afetou toda a humanidade, de tal forma que criou-se um grande limitante, humilhante, humilhação. Gente, morrer é uma humilhação para o homem. E começa a entender isso. Morrer para Cristo na cruz foi humilhante para ele. O autor da vida, né, o doador da vida, ele se encarnou e teve que morrer na cruz. Isso é uma humilhação. É humilhante isso. Mas ele se sujeitou a essa humilhação, provocada pela queda de Adão, pela rebelião de Adão, né, que se tornou a rebelião de todos nós, né. Então, de fato, humilhação, podemos entender isso como sendo este processo de limitações trazidas por uma causa específica, o pecado. E nesse processo de humilhação, não se incluem, aí eu quero mexer um pouco com você, os maus feitos da minha parte, da sua parte, da nossa parte, com relação a esse patrimônio que Deus nos deu, o nosso corpo. O processo de humilhação não inclui seus maus feitos, não. Seus maus feitos são pecados que você mesmo está causando, praticando contra o seu corpo. E aí nós começamos a querer mexer com você um pouco, no sentido de que você, meu irmão, minha irmã, precisa valorizar o seu corpo. E aí você precisa tratar melhor do seu corpo. Você precisa alimentar melhor o seu corpo. Você precisa cuidar melhor do patrimônio que Deus te deu. Deus não dá um patrimônio para alguém e não vai cobrar dessa pessoa, responsabilidades pelo mal. Lembra da parábola dos talentos? Ele te dá um talento para você o quê? Zelar por ele, multiplicá-lo para você cuidar daquele patrimônio. Seu corpo é um patrimônio que Deus te deu. E nós somos relaxados com o nosso corpo. Parece que nós somos influenciados pelaquela cultura helenista, né, de que corpo, vai do jeito que dá. Eu não vou cuidar do meu corpo, eu não vou dormir bem, eu não vou me alimentar bem, eu não vou beber água, não vou praticar esporte, não vou zelar pelo patrimônio que Deus me deu. Né? Nós não estamos falando dos extremos de idolatria do corpo. Nós estamos falando do cuidado do corpo, que é algo bem diferente. Quando você vai para extremos de idolatria do corpo, você cria um ídolo para você mesmo e aí você comete outro pecado. Que a gente pode ser idólatra do corpo, idólatra do carro, idólatra de muitas coisas. Então, nós não estamos falando da idolatria de corpo, que é o que tem movimentado, dirigido muita gente para as academias, para os cirurgiões, né, para as clínicas, para os espaços.
um movimento impulsionado por uma idolatria pessoal, egocêntrica do corpo. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de cuidar de um patrimônio que Deus nos deu e pelo qual nós devemos zelar, sim. E vamos prestar conta, sim, do que nós fizemos com o nosso corpo e através do nosso corpo. Nós vamos prestar conta disso, sim, a Deus. Então, nós estamos diante desse conceito. Eu acho que eu respondi. Não? Então, só me refresca a pergunta. É o corpo de Cristo. O homem vai ter, quando ressuscitarmos, o corpo de Cristo, que é um corpo glorioso, né? Sem, em tese, limitações, essas limitações, né, humanas, né? Não podemos, por exemplo, a ideia que o irmão ali trouxe foi teletransporte, por exemplo. Eu estou aqui agora e amanhã, daqui a 10 segundos, estou na África, né? E caso o homem não tivesse pecado, se o corpo seria igual a esse corpo glorioso. Sim, sim. Eu tendo a imaginar, pelo que nós vamos ver no final aqui, tá? Eu tendo a ir pela linha de que o corpo de Adão sem o pecado tem o mesmo padrão do corpo de Cristo glorificado e o corpo que nós vamos ter também glorificado, tá? Depois nós vamos caminhar aqui para o final para entender que tipo de corpo nós teremos, que para mim é o mesmo corpo que Adão tinha e o corpo que Jesus tem hoje glorificado, tá bom? Hã? Como é que é? Repete. Pega o microfone que eu não estou ouvindo por causa da máscara. Agora a gente vai ter esse paradoxo que nós já discutimos já em outras oportunidades, então. Então Adão sabia o tempo todo que Eva estava sendo seduzida pela serpente. O tempo todo. Então ele tinha plena consciência do que estava acontecendo. Eu tenho essa impressão de que Adão ele estava ali diante de uma cena em que ele estava vendo algo indo para brejo. Inclusive ele mentiu quando falou que Sim. foi enganado, a mulher me enganou. Então, a Eva foi seduzida, Eva foi enganada, mas Adão tem a sua parte de responsabilidade ali. Mas aquela consciência, então ele podia ter parado aquilo? Podia. Ele tinha autoridade? Tinha. Para chegar e falar, Eva, sai da frente. Ele permitiu. Ele aqueceu com aquilo, né? Talvez seduzido por Eva, não sei como foi a ação de Eva ali também. Não, Adão, vem aqui, deixa eu te explicar melhor, porque mulher, quando quer explicar, meu irmão, ela consegue. Bem, deixa eu te explicar melhor, você não entendeu. E Adão ali, não. Aí tem aquele negócio, né? Eva pode ter falado tanto, aí já são as piadinhas sem graça, né? Que o homem fala, tá bom. Piada sem graça. Mas com certeza Adão tinha sua parcela ali. Gente, vamos avançar? Eu queria ir para o próximo slide. Porque agora aparecem as questões, tá? Questões que surgem, pode clicar aí, Douglas, por favor, quando a gente fala da ressurreição do corpo. Então, pode ir avançando aí, todas, Douglas, porque há essas questões e há outras também, que vocês também podem ter aí. Mas, em geral, questões como essa. O corpo ressurreto, ele será físico. Será um corpo físico? Físico que eu falo quando a gente tem isso hoje, né? Quer ver uma outra pergunta? Está aí. Haverá alguma semelhança entre o corpo que temos hoje e o corpo que teremos no futuro? Uma outra questão. Ou será que o nosso corpo ressurreto vai ser tão diferente, às vezes, e tem muita gente que fala isso, vai ser tão diferente do corpo atual, que não dá nem para imaginar a forma que ele terá. Gente, depois que ressurgir, vai ser algo tão diferente, tão espiritual, tão glorioso, que não dá nem para imaginar. E aí se usa aquele texto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou, seu corpo vai ser topíssimo, que não dá nem para imaginar. Esquece, você quer fazer isso agora, tentar imaginar, esquece, não vai dar para imaginar. Essa é uma outra opinião que surge também. E talvez tenha alguma outra dúvida, né, que você tenha quanto ao que vai ser o seu corpo. Qual que é o nosso objetivo aqui? É tentar responder isso à luz da Bíblia, tá? E nós vamos responder hoje. Eu não vou fugir dessa resposta, eu vou dizer como você será quando o seu corpo for ressurreto, tá bom? Eu vou dizer, e se
Se quiser continuar meu amigo, continue. Se não quiser, também, né? Eu vou ficar triste, mas é a Bíblia que está falando na minha visão, né? Então, vamos lá. Bom, e o último ali, bom, nós estamos falando de Bíblia aqui. Nós não queremos aqui basear nada na nossa axiologia, né? Nada do nosso. Então, o texto que nós lemos de 1 Coríntios, nós não lemos o capítulo todo, mas é o texto bíblico. Todo o capítulo de 1 Coríntios é o texto bíblico mais completo nessa matéria, a respeito da ressurreição do corpo. Não há outro texto, tem textos complementares, mas o de 1 Coríntios é o texto mais completo. Então, talvez, eu acredito que esse é o texto mais importante que vai conseguir responder nossas perguntas. E aí eu queria ir para uma parte desse texto. Nós não vamos ler o capítulo todo, né? São quase 60 versículos. Você vai ler comigo agora um texto que é o texto de 1 Coríntios 15, 42 a 44. Nós vamos ficar especificamente nessa temática de como será o nosso corpo, que eu acho que é o que a maioria de vocês aqui quer obter de resposta e sair daqui hoje tranquilo. E você vai sair daqui hoje pensando se você vai mesmo se atolar naquela macarronada que já está pronta lá, com Coca-Cola, ou se você vai abrir mão disso e vai deixar isso de lado e vai orar, né? Então vamos ler lá, 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 a 44. Esse texto, com a licença dos irmãos, eu vou ler, tá? 1 Coríntios 15, 42 a 44. O que é que diz aí então o texto? Vamos lá, preste atenção aí na sua Bíblia. Verso 42, diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Paulo vai explicar agora, hein? O texto vai explicar. Como é que é a ressurreição dos mortos? Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Amém? Pastor, está muito bem claro aí, nós vamos ser um espírito. Calma aí, não tire conclusões antecipadas, tá? Então, o que diz? Próximo slide, Douglas, por favor. Slide 117. Primeiro clica aí. Nós lemos aí, nesse texto, o quê? Alguns contrastes curiosos entre o corpo atual que nós temos e o corpo ressurreto, ou o corpo glorificado. Então, se você percebeu bem aí a estrutura do texto, Paulo está fazendo aqui contrastes, né? Então, nós vamos ver este contraste. Quais são os contrastes? Pode clicar aí. Corrupção de um lado, incorrupção do outro. Segundo contraste, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Então você tem desonra e glória. O terceiro, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. E o quarto, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então são pelo menos aqui 4 contrastes que nós queremos nos deter aqui nesses minutinhos finais: corrupção e incorrupção, desonra e glória, fraqueza e poder, corpo natural e corpo espiritual. Então nós vamos ver o que nós somos hoje e comparar com o que seremos no futuro. Amém? Depois, quando vier Cristo e arrebatar a igreja e glorificar e transformar nós que estivermos vivos, se estivermos, e ressuscitar os que estiverem mortos, que poderão ser alguns de nós, né? Caso morramos antes de Jesus voltar, tá bom? Então vamos lá. Eu procurei fazer aí nos próximos slides uma tabelinha para ajudar a gente aí nessa comparação. Nós vamos primeiro ver aquela primeira
aquele primeiro contraste, né? Que é o quê? Corpo na corrupção. Então, o contraste é primeiro entre corrupção. Fica aí na corrupção primeiro. O que nós temos aí em corrupção? Essa palavra, essa expressão bíblica, né? Não dá tempo da gente ver todas as passagens, irmãos, porque o tempo não dá. Eu estou procurando fazer um tema por aula. Talvez essa aula é uma aula para a gente ficar aqui 2, 3 domingos, para a gente ver textos e analisar e tal. Então, fazendo um resumo bem sintético aqui de tudo que nós temos neste texto de 1 Coríntios e associando outros textos também, nós temos de um lado corrupção. Paulo fala de o nosso corpo atual, corrupção. Ele já tinha falado de humilhação, de abatimento e corrupção, que vai nessa linha, que é o quê? Corpos suscetíveis à doença. Nós temos doenças. Você, por mais crente, mais santo que é, um dia você acorda com diarreia, com dor de cabeça, com como é que chama? Enxaqueca, né? Corpos suscetíveis à doença. Outra coisa, corrupção, corpos suscetíveis ao desgaste, ao envelhecimento. Nós estamos envelhecendo, né? Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, né? Nosso corpo está se degenerando, corrupção do corpo, né? E a semente do corpo, da morte, ela está onde? No corpo. É o corpo que morre. A alma morre, gente? Não. Então, corpos em corrupção, né? É porque a semente da morte, ela foi instalada onde? No corpo. É o que Deus falou lá para Adão. Adão, você comeu, deu ouvido para Eva, né, Silvio? Comeu, concordou, agora você vai morrer. Como? Você vai morrer trabalhando. Você vai trabalhar, suor do teu osso, até você voltar ao pó. Porque você foi feito dessa estrutura de pó da terra, eu te fiz, então você vai voltar para lá. Então, a semente está no corpo, né? Então, a semente está no corpo. Essa corrupção é uma decadência do corpo. Mas Paulo fala que esse corpo ressurreto, ele será incorruptível. Então, vamos lá, a incorrupção do corpo. O que é a incorrupção do corpo? Corpos não mais suscetíveis à doença. Então, você vai ter um corpo, meu irmão? Sim, você vai ter um corpo. Só que é um corpo não mais suscetível à doença. Não vai ter mais dor de cabeça. Olha que maravilha. Você vai bater, não vai doer, né? Quebrar braço, ter bactérias, tua imunidade baixar. Não. Você vai ter um corpo não suscetível à doença. Um corpo não mais suscetível ao desgaste, ao envelhecimento. Coitada da indústria de cosmético. Acabou. É um corpo que não envelhece mais. Um corpo que não se desgasta mais. Então vai sonhando aí com esse corpo, né? Um corpo onde você vai desfrutar não só do corpo pelo corpo, o seu desfrute vai ser de uma existência incorruptível. Então pensa num corpo que é saudável, não suscetível à doença, e o prazer que você tem de viver através desse corpo, não mais suscetível às corrupções em torno de nós. É esse o sentimento que nós não sabemos hoje mensurar. Talvez quando alguém fala assim, nem olhos viram, talvez seja nesse sentido. Você não tem como imaginar o desfrute, a delícia, o prazer que é você desfrutar de um corpo incorruptível e desfrutar de uma existência incorruptível. Isso aqui é algo que está preparado para nós. E uma palavra última ali para incorrupção. Incorrupção é sinônimo de pureza. Um ouro, um metal, né, não corruptível, é um metal puro, né, não tem nenhuma corrupção nele, não tem nenhuma mistura, não tem nenhum elemento presente ali, estranho àquele metal, ele é puro. Então, incorrupção é isso. Então, Paulo está falando, olha só, você vai ter um corpo, ele não fala que nós não vamos ter corpos, o texto fala que nós vamos, o texto é bem claro, né, semeia-se corpo na corrupção, ressuscita corpo na incorrupção. Corpo. Então você não vai ter um corpo mais como é hoje. Seu corpo vai ser não mais suscetível à doença, vai ser um corpo que não desgasta, não envelhece, não solta as tiras, né? Que nem a Havaiana, né?
não quebra, não solta as tiras, não tem cheiro, né? Vai ser aquele corpo bonito e duradouro, né? E não mais uma existência desgastante, maçante, que nem Adão herdou quando pecou. Adão, vai ser suor, vai ser lágrima, vai ser cansativo. A sua existência não vai ser mais isso, vai ser um desfrute prazeroso em todo o tempo, 24 horas por dia, por toda a eternidade. Irmãos, não dá para imaginar o que será isso. O segundo contraste, vamos lá, que Paulo apresenta aqui, é o contraste entre desonra. Paulo vai falar o quê? Semeia esse corpo em desonra. O que é a desonra, do ponto de vista bíblico aí? É o aspecto da morte existente em nós. A morte é um opróbrio, a morte é algo humilhante, algo que foi criado para viver eternamente e é interrompido bruscamente, e é como, gente, eu não sei se dá para dizer isso, mas o que é mais humilhante para você? Pense em você, agora, algo humilhante, né? Você é uma figura muito difícil de você tentar aqui reproduzir. Mas vamos lá, a questão da morte. A morte é algo que não estava nos planos. A gente não pode ver a morte como natural, meus irmãos. Morte não é um processo natural. Morte natural é uma ideia anticristã, é um conceito helenista, que vai contra o princípio da Bíblia. Acostumar com a morte. Morreu, irmão, isso aí é seu corpo mesmo. Não, a gente tem que ver isso como algo totalmente incongruente, totalmente descabido. Morrer é algo que a gente deveria era se revoltar contra isso, né? No sentido, né? A morte é algo que realmente se tornou um opróbrio para o homem. Por isso que ela é o inimigo. Paulo fala assim, é um último inimigo a ser vencido. É algo que tem que ser vencido, é algo desonroso para o homem. A sepultura é um aviltamento, é uma vergonha, é uma desgraça. Essa é a palavra apropriada. Então, desonra é isso. E a gente carregar esse estigma da morte é uma desgraça para nós. Paulo está falando o quê? Que o nosso corpo hoje é semeado em desonra, mas o nosso corpo espiritual, o nosso corpo ressuscitado, é o contraste ali, Douglas, por favor, é semeado em quê? Em glória. A expressão mais apropriada para esse contraste é glória. Gente, glória, o que é glória? Glória é glória, é o ápice, é o impressionante, então essa expressão, ela fala isso, é vitalidade plena, é fulgor. O que é fulgor? Fulgor é brilho, é reluzir, né? E isso não quer dizer que aí alguns, né, podem falar assim, o meu corpo de glória, o meu corpo ressurreto vai ser um corpo que brilha. Pode ser, mas não literalmente, né? Você talvez não seja uma lâmpada, um vagalume brilhando, né? Mas as pessoas olham para você, por seu corpo, vai haver vida nele, vitalidade, essa é a expressão, fulgor, virtuosidade, beleza. Talvez beleza não no sentido que a gente ache, na nossa concepção de beleza, né? Vai haver talvez um corpo que, humanamente falando, você fala assim, isso não é belo, mas é belo. Beleza não está, né, muitas vezes é um conceito que está bem desassociado da nossa concepção de beleza, né, que é diferente da concepção de beleza de Deus. Para o profeta, e do ponto de vista dos homens, Jesus não tinha beleza alguma, né? Era um cara humilhado, era uma figura triste de se ver, mas para Deus era o Filho de Deus, onde ele olha lá do céu e fala, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus está falando assim, é lindo esse menino, né? É você lá, é o cara lá, né? Tem um filho, o menino nasceu com a cabeça bem grandona, né?
E o corpinho fininho. Aí alguém fala, ih, que feinho. Não, você olha e fala assim, é lindo esse menino, é meu filho. Deus olha do céu e fala assim, ei, esse aí que você fala que não tem beleza, não tem formosura, esse aí que você diz que, né, é como se fosse um galho seco, esse é meu filho amado, né? Esse menino é bonito. Beleza, é esse corpo que está falando. Então o teu corpo vai ser assim, né? Próximo contraste para a gente caminhar para o final, qual que é? Paulo vai falar assim, semeia-se em fraqueza, né? E aí nós estamos falando de conceitos como cansaço, fadiga, que nós já comentamos, debilidade, são as nossas limitações. Esse corpo nosso, infelizmente, por mais que você queira, chega uma hora que não dá, tem que parar. E vai passando o tempo, suas forças vão, como Moisés fala lá no Salmo 90, é canseira e é enfado, né? Então aproveita agora, sua idade, faça o que você tem que fazer, né? Se esforce, porque daqui 5 anos, 10 anos, a curva vai fazendo assim, ó, né? Nós já estamos vendo o nosso corpo ficar mais cansado, mais restrito, você não consegue jogar 90 minutos completo, né? Só o Rony, o Cristiano ali consegue, eu não consigo mais, né? Aí você tem que jogar só 5 minutos e acabou. Então é um processo de decadência, né? Mas esse corpo vai ser ressuscitado em poder, e poder fala de que ali, no oposto da fraqueza, né? O Douglas vai clicar lá para a gente, poder, isso Douglas, força, que mais? Capacidades e habilidades. Então o teu corpo vai ter força, capacidade e habilidade. E por último, e aqui acho que eu vou conseguir mexer um pouco mais com você, nesse minuto final, que é o contraste entre corpo natural e corpo espiritual. Corpo natural, meus irmãos, o que é um corpo natural? Está falando aí, né? O nosso corpo hoje, ele é naturalmente um corpo afetado pelo pecado, tendência ao erro, né? Tem uma música que a gente canta aqui, se o meu corpo errar o caminho, não tão bonito como as meninas cantam, né? Eu canto pessimamente mal. O nosso corpo, a tendência é errar o caminho, né? É fazer você dormir mais do que deve. Você quer acordar, mas teu corpo agarra no colchão, agarra no travesseiro, você fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí você fala, levanta daí, amiga. E essa, não saio daqui, né? Aí o teu corpo está lá diante de um bolo de chocolate com cenoura, e aí a tua mente, tua alma fala para o teu corpo, maneira aí fala assim, amiga, fecha a boca, fica quieta, deixa que eu cuido disso. Aí o corpo vai e erra, né? Aí depois bate aquela deprê, né? Eu comi o bolo inteiro, tomei o pote de sorvete inteiro, comi toda a pipoca. Então o nosso corpo é naturalmente tendente ao erro, né? A se desvirtuar, né? Ele é um corpo hoje, aí nós estamos falando de salvo. Quantos salvos nós temos aqui hoje? Deixa eu ver, só para fazer a contagem das ovelhas. Amém, tem todas no aprisco, amém, glória a Deus. Seu corpo, meu irmão, ovelha, é parcialmente hoje dominado pelo Espírito Santo. Nós estamos falando do salvo. O que é isso? É o corpo natural. Então, natural para a Bíblia, presta atenção, natural para a Bíblia não quer dizer físico. Corpo físico, tá? Corpo natural é corpo afetado pelo pecado, tendente ao erro, tendente ao mal. Isso é corpo natural do ponto de vista da Bíblia, tá bom? E corpo espiritual do ponto de vista da Bíblia? Vamos lá? Corpo espiritual. O que é que você acha que é corpo espiritual? Um ventinho? Né? Uma libélula? Né? Um corpo que... Não. Corpo espiritual para a Bíblia é o quê? Um corpo que tem uma natureza santa. Santa é separada, exclusiva para Deus, onde Deus habita, corpo que glorifica a Deus, que adora a Deus, exalta a Deus, virtudes que manifestam a glória de Deus. Isso é um corpo espiritual. Corpo espiritual para a Bíblia é um corpo totalmente dominado, dirigido, governado por quem? Por Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, o que é espiritual para Deus?
natureza santa. Por quê? Sede santos, porque eu sou santo. Sede vós perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celestial, natureza santa, e dirigido, governado, regido pelo Espírito Santo. Isso é corpo espiritual. Eu queria voltar de novo aqui nesse contraste, natural e espiritual, te dar um elemento mais técnico para você sair daqui, falando, acho que o pastor não está falando heresia. Essa expressão natural é a expressão grega physikon, que é o nosso corpo como ele é hoje, tá? Com essas estruturas aqui. Quando Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do homem natural e do homem espiritual, ele está falando de um homem natural que não segue a lei de Deus e um homem espiritual que é dirigido por Deus. Ele está falando de um homem espiritual que é quem esse homem espiritual? Eram os salvos, eram os crentes, é a pessoa que tinha um corpo. É um corpo, esse é um homem espiritual. Ele está falando ali da pessoa que nasceu de novo, é um salvo, é um crente, ele é um homem espiritual. Só que aquilo, nós não somos parcialmente, só que Deus vê a gente já no propósito eterno dele, alguém dirigido pelo Espírito Santo. Então, essa diferenciação natural e espiritual, ela tem que ser bem entendida. A palavra espiritual não é uma palavra que descreve alguma coisa que não é material, é o imaterial. Não necessariamente. Essa palavra espiritual, a palavra pneumático no grego, não é uma palavra que descreve, separa físico de não físico. Não. Você é espiritual. E quando Deus está falando você é espiritual, é você quem? Seu corpo, que Ele te deu, Ele te fez. É parte integrante do homem. E sua alma é parte integrante. Ninguém é alguém sem o corpo ou sem a alma. Você é corpo e alma. Então, você é um ser espiritual. Você quem? Seu corpo e sua alma. É um ser espiritual. E se você é uma pessoa natural, é que você ainda é uma pessoa que ainda não está 100% dirigida pelo Espírito Santo. Então, essa é a diferenciação. A palavra espiritual tem mais relação aqui com o governo do Espírito Santo. Não é com questão de corpo físico, carne, sangue. Ah, pastor, mas você fala lá, a Bíblia fala lá que carne por exemplo, é o texto, acho que é o texto de... Me fugiu lá o texto. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, né? Fala isso. Aí, portanto, fala que corpo não entra no reino de Deus. Não, lá não está falando nada disso. Está falando que a salvação não é uma salvação produzida pelo esforço humano. Não é a porta de entrada, não é a ação humana, é uma ação divina que vem do céu, né? Que vem de Deus. Então, o corpo ressurreto do crente, o seu corpo, vamos começar a concluir algumas coisas aqui. O seu corpo ressurreto, né, ele é um corpo, conforme vimos, vai ser igual ao corpo ressurreto de Cristo. Gente, a gente lê lá em João 20, 17, nós não vamos ler agora. A gente lê lá em Lucas 24. O corpo ressurreto de Cristo era um corpo físico. Jesus apareceu, os discípulos tocaram nele. Ele comeu peixe com os discípulos. Era um corpo físico. Só que Jesus, ele estava fora do cenáculo, portas cerradas, portas fechadas. Daqui a pouco Jesus está onde? Dentro. Como? Isso aí. Falta de capacidade, possibilidades, limites ao extremo. Não tem mais falta de limite, não tem mais falta de capacidade. Mas o corpo era um corpo físico. Corpo físico. Quando Abraão está ali olhando para Sodoma e Gomorra, vai destruir e tal. De repente, do lado de Abraão, duas pessoas que comem com ele, janta com ele, está ali, conversa e tal. Daqui a pouco, cadê aquelas pessoas? Sumiram.
Meu pastor Vilarindo, falecido já, está lá no parque andando, todo dia de manhã, ele andava no parque, 6 da manhã, deixava o carro dele e andava. Aí ele está andando, daqui a pouco do lado dele, um jovem alto, começa a conversar com ele, caminhando, roupa de atleta. E aí o pastor Vilarindo tinha o hábito de falar um versículo para quem passava. O Senhor é teu pastor. Tal, isso. E o anjo vendo ali, eu já falei, né? Já entreguei, né? O rapaz vendo ali, ele falando. E o pastor também ele falava um versículo, o rapaz completava. Eu conheço esse texto, é um texto muito honroso da palavra. E tal, aquela conversa, dá a volta inteira. Quando chega no carro, o rapaz fala assim, olha, foi muito bom desfrutar desses momentos, até me arrepia, me emociono. Desfrutar desses momentos com você, com o Senhor. Pegou na mão dele, quando ele pegou na mão dele, ele sentiu o poder. E aquele jovem sumiu. Não, ele falou assim, mas quem é você? Ele falou assim, eu sou aquele anjo que abriu as portas da prisão para Pedro, lá em Atos capítulo tanto. Você conhece esse texto? E veio o poder, ele pegou e sumiu. Quando ele chega no apartamento dele, põe o carro na garagem, ele estava assim, fora de, né? Aí ele sai do carro, quem está do lado, na porta assim? Ele, o anjo. Uma pessoa. Alguns, diz o escritor de Hebreus, sem perceber, sem saber, hospedaram anjos em casa. Não eram corpos brilhantes, eram pessoas com corpo. Um corpo glorificado, um corpo sem limite, mas um corpo como alguém, como você e como eu. Então, por essa razão é que Paulo fala que o corpo da ressurreição é um corpo espiritual, porque é um corpo dominado pelo Espírito Santo, é um corpo santo, sem limites, sem doenças, sem capacidades, sem limitações, né? E coisas assim. Eu anotei aqui, quando Paulo fala lá no verso 50, é aqui mesmo, em 1 Coríntios, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ele não está tentando dizer que o corpo ressurreto não será um corpo físico, mas ele está falando justamente que aquele homem, né, como ele é agora, hoje, uma criatura frágil, perecível, que não pode ter lugar, acesso no reino de Deus. Nós não podemos hoje ter acesso pleno a Deus. Então, por isso que carne e sangue ainda é um limitador. Mas não porque depois não vai haver carne e sangue, mas vai haver numa condição nova. Então, o que nós estamos querendo falar com tudo isso, meus irmãos? Aí, acho que dá para ir para o próximo slide, deixa eu ver lá. Algumas conclusões. Bom, vamos lá. Eu vou falando aqui. Algumas conclusões, tá? Primeiro, a redenção, ela inclui o corpo físico, né? A redenção vai incluir, nós vamos ver aqui para frente, né, quando nós vamos falar do juízo final e depois do último estado do homem, do estado final das coisas, a redenção inclui a criação de uma nova terra, de um novo céu, aonde o povo de Deus redimido vai viver. Haverá novos céus e nova terra. E não há indicação nenhuma de que essa nova céu e nova terra vai ser um novo céu, uma nova terra não física. A Bíblia não dá essas informações seguras, né? Então, o povo redimido de Deus vai viver nessa terra, nesse novo céu, com um corpo glorificado, né? Uma outra conclusão, apesar das informações que nós dispomos na Bíblia, e nós vimos aqui, 1 Coríntios é um capítulo completo, né? Ainda assim a Bíblia diz muito menos do que nós desejaríamos, para a gente ficar mais tranquilo com respeito a essa questão da exata natureza do nosso corpo, né? Próximo slide. Muito do que a Bíblia diz acerca da existência futura está em termos negativos. Por exemplo, a ausência de corrupção, não vai ter mais corrupção, não vai ter mais fraqueza, desonra,
não vai ter mais morte, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais lamentação, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais isso, aquilo lá, tal. É o que a Bíblia consegue dizer para a gente. Mas ela não diz, ó, você será um ventinho, você será um anjo que voa aí com uma auréola aqui, ou você será uma coisa que você nem imagina. A Bíblia não diz isso. E o último ponto aí, antes que alguém queira e possa perguntar, sabemos alguma coisa acerca do que não experimentaremos, mas nós sabemos pouco acerca do que vamos experimentar. Então, nós sabemos que não vai ter mais morte, dor, sofrimento e tal, mas o que vamos experimentar, aí sim a Bíblia, ela deixa um suspense delicioso no ar. Olha, gente, uma coisa eu sei, vai ser inimaginável, vai ser bom desfrutar desfrutar de uma existência incorruptível com o seu corpo. Agora, pastor, será que eu vou ser assim mesmo? Meu corpo glorificado vai ser, porque Jesus, quando voltou como era. Nenhum apóstolo disse, uau, Jesus, tu emagreceu, hein? Uau, que barriga, onde você fez isso? Que barriga sarada. Uau, e esse bíceps, você não era assim, Jesus? Não, eles olharam para Jesus, normal, é o mesmo cabelo, mesma cor, mesma barba, mesmo. Será que eu vou ser assim, do jeito que eu sou? Deixa eu falar uma coisa para você, Deus te criou assim. Se Deus criou você assim, criou Adão desse jeito, criou você assim, muito provavelmente você não vai ser muito diferente do que é, não. Sua cor, seu cabelo, né, seu tamanho. Apocalipse fala lá que haviam diante do trono homens que foram ressuscitados, e haviam homens grandes e pequenos. Pode ser em termos de importância? Eu duvido. Pode ser porque lá tinha imperadores e pessoas comuns? Pode ser também. Mas pode ser também que tinha gente de vários tamanhos. A Bíblia não fala ali. Será que eu vou ter o mesmo tamanho? Será que eu vou ter o mesmo peso? Bom, meu irmão, aí é com você. Porque Deus te deixou liberdade para você ter o peso que você quiser nesse corpo aí. O seu mau uso do corpo, às vezes, não é computado na conta de Deus, é na sua conta. Eu tendo a pensar, meus irmãos, e aí eu disse que eu não ia fugir de um posicionamento, eu tendo a imaginar que nós vamos ter corpos físicos, corpos como que temos hoje, mesmo padrão, porém com todas essas virtudes e habilidades, sem doença, sem limitações. Não sei como é esse processo de eu poder atravessar uma parede, não sei como é que é, eu nunca tentei, né? Tem gente que já tentou e se deu mal, mas eu só sei que Jesus estava fora, daqui a pouco estava dentro. Eu não sei como que é esse teletransporte aí. A pergunta do pastor Raimundo. Sim, Raimundo. Está respondendo, pastor? Está respondendo? Pastor, fala. Data vênia, o senhor não respondeu, porque... Não, pergunta então. Não, a pergunta era se as pessoas que tiveram deficiências... Sim. Ok, não, eu lembro. Gente, e aí? Que pergunta difícil essa. Porque Jesus pegou lá uma pessoa que estava cega e os discípulos falam assim, foi pecado? Porque alguém fala assim, não, nasce assim por causa do pecado. Por isso que nasceu assim, sem braço, sem perna. Aí aquele homem cego lá, Jesus falou assim, quem pecou? É ele que pecou? O pai dele que pecou? Aí Jesus fala o quê? Nem ele e nem os pais. Ele está assim porque Deus quis. É para a glória de Deus. Está certo que Deus cura ele, né? E ele passa a enxergar. Mas é interessante o fato de Jesus falar assim, olha, as pessoas são o que são, é para a glória de Deus.
Há um aspecto da soberania de Deus envolvida nisso que é muito difícil para nós explicar. Por que que o meu filho nasceu especial? Né? Não estou falando o meu, né? Filho de alguém fala assim, o meu filho nasceu especial. Irmão, irmã, para mim, quando alguém me pergunta isso, fala, isso está no campo da soberania de Deus. Eu não vou dizer que é culpa sua, culpa do que você fez na gravidez, culpa do pecado, nasceu, está na soberania de Deus, não vou entrar no mérito. Diga lá. Bem, quando Cristo ressuscitou e ele se apresenta aos discípulos, ele mostra as mãos com os furos, né? Então, aquele bem lembrado ali, aquele machucado adquirido, aquela ferida adquirida permaneceu, né? Então, eu creio que a gente deve continuar com... Uau, gente, olha só, muito bem lembrado isso. Jesus ressuscitado, gente, com o corpo glorificado, ele mostra o quê? Aqui as marcas, ó. Paulo, ele vai falar assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Será que quando Paulo ressuscitar, Deus vai tirar aquelas marcas? Aquelas cicatrizes dos açoites que ele sofreu por amor do Evangelho, será que Deus vai tirar? Então, é de fato um ponto que é o que eu falei. A Bíblia nos dá muito poucas respostas sobre isso. Eu tendo a ser um pouco mais, digamos, tradicional, né? E aceitar a ideia, acho que essa expressão, aceitar a ideia de que eu vou ter esse corpo aqui, que eu não vou ter o corpo do modelo tal, você não vai ter o corpo da modelo lá, você não vai ser mais magra, mais gorda, você não vai ser mais alta, mais baixa, sua cor não vai mudar, e eu nem quero que mude, eu amo minha cor, né? Eu tendo a pensar assim, só que dentro de tudo aquilo que a gente já falou. Quer falar? Cientistas cristãos, dentre eles o professor Adalto Lourenço, vai defender o seguinte: o pecado, quando veio, alterou toda a criação. E nisso vai se incluir o quê? A genética, o DNA. Então, a partir daí, como toda a criação foi alterada, passou-se a existir a possibilidade de, por um defeito genético, o homem nascer defeituoso, com a ausência de um corpo, de um órgão do corpo, em suma, deficiente, né? Quando Cristo vem, ele muda, altera tudo isso de novo, e a morte dele, né? Então, como o corpo agora vai ser incorruptível, automaticamente, esse homem, se nasceu defeituoso por uma anomalia física, entende-se o quê? Que então, como não vai haver corrupção, esse deficiente não vai tornar deficiente, porque isso é o efeito da corrupção, né? Aí, que inclusive, quando o senhor e o irmão Douglas ali falaram, quando o Douglas falou, por exemplo, da marca de Cristo, né? Por mais que o nosso corpo aí vai ser em tese igual, né? Ali Cristo estava pagando. Então, como Cristo pagou por tudo, Ele é o penhor, não é justo que fique sequela em mim, porque senão o pagamento não foi feito na sua... Eu posso conjecturar o seguinte, por exemplo, de fato, por exemplo, um deficiente não tem um braço, Deus pode ele restaurar o braço para que ele tenha um corpo do nosso padrão, que é o padrão físico, ter 2 braços, 2 pernas? Pode. Eu já vi Deus curar pessoas, e a pessoa tem uma perna menor e a perna estica, fica do mesmo tamanho. Deus pode fazer um membro faltante em alguém surgir? Claro que pode. Claro que pode. A palavra dele tem poder. Agora, ele vai fazer isso? Já não sei te afirmar. A Bíblia não dá elementos para dizer, não, lá no céu vai ser todo mundo lindão,
mesmo tamanho, altura, cor de olho, todos, não sei. Mas aí a gente está falando, quando o senhor falou de corrupção, incorrupção do corpo, eu nem precisava da resposta mais do pastor Raimundo. Para mim isso estava respondendo aquela pergunta ali, porque o corpo incorruptível, em tese, que é para ser perfeito, a Bíblia não vai dizer que Adão nasceu imperfeito, muito pelo contrário, Adão era perfeito. Qual é o conceito de perfeito para o homem, em tese? É pelo menos vir com 2 braços, 2 pernas, né? Sim. Ter o corpo semelhante ao de Cristo. Sim. Ora, o corpo do deficiente não vai ser semelhante ao de Cristo se ele não for, se essa corrupção não for corrigida. Bom, vamos supor, o corpo do camarada lá, vamos nos 2 cenários. Deus lhe proveu um membro, né? E aí ele tem o seu braço de volta, a perna de volta, ok. Esse é um cenário. O outro cenário, Deus manteve ele com aquele corpo. Eu pergunto, nesse segundo cenário, ele terá limitações? Ele terá incapacidade? Muito provavelmente não, mesmo sem um membro. Gente, se hoje, humanamente falando, uma pessoa que só tem às vezes o tronco, pula numa piscina, numa Olimpíada, vai e volta 400 metros e ganha uma medalha de ouro, eu não consigo fazer isso com 2 braços e 2 pernas? Muito provavelmente aquela pessoa no céu, mesmo sem um braço, não vai ter limitações, não vai ter incapacidades. Isso é uma conjectura. Agora, Deus pode lhe dar um membro faltante para que ele seja como o corpo de Cristo, como Cristo? Pode. Pastor? Não, é semelhante porque às vezes o braço é menor, às vezes o braço está aqui, mas tem um braço. Mas pode ser que Deus lhe dê um braço do tamanho que é o braço original do corpo de um homem. Pode também. Mas dos 2 lados, o ponto que eu estou defendendo aqui é o seguinte: ele vai ter um corpo físico. Não vai ser um corpo espiritual, entre aspas, que as pessoas falam. Minha concepção. Pastor, tem pergunta aqui, ali e lá. Sem polêmica e correndo. A Bíblia fala que o Velho Testamento serviu de figura para a Nova Aliança. No Velho Testamento não se aceitava nem que os levitas e sacerdotes tivessem defeitos físicos. Não era aceitado. Aquela pessoa que tinha defeito físico não podia exercer o sacerdócio e nem ser levita na casa de Deus. Deus não aceita o animal também com defeito físico. Então, partindo da linha que o Silvio está falando, eu acredito que o corpo ressurreto não apresentará, pode até ser um corpo físico, mas não será. Sim, é uma possibilidade muito forte. Não porque Deus faz acepção de pessoas, mas é como se ele se fosse contraditório ao que o Antigo Testamento diz. Como é que Deus lá no Antigo Testamento não aceitava que alguém defeituoso exercesse o sacerdócio ou fosse um levita na casa dele? Como é que agora no Novo Testamento vai ali a pessoa que sofreu com aquela debilidade a vida inteira, ela vai ressurgir debilitada? Sim, possibilidade. Eu conheci uma menina que estava brincando com o irmão, jogou para cima um galho, caiu no olho dela. Ela perdeu o olho e hoje ela tem um olho de vidro. Né? Deus pode, lá no processo, dar-lhe um olho novo? Pode. Um olho físico que enxerga? Sim, com certeza. Eu vi um testemunho de um médico lá de Barueri, um médico cristão, que recebeu uma pessoa que sofreu um acidente e os estilhaços dos vidros destruíram a córnea dela, o olho dela. E ele é um médico oftalmologista muito famoso lá em São Paulo, e ele foi fazer a cirurgia naquela moça, e ele, quando olhou aquilo lá, ele falou: Senhor, só o Senhor agora. E ele, antes da cirurgia, orou por aquela moça. O olho dela foi restaurado, na frente dele assim. Quando ele olhou, o olho dela estava perfeito. Quem vai falar? Aleph. Pastor, eu creio que assim como o senhor falou que talvez quando a gente ressuscitar com Cristo, ele pode restaurar o nosso corpo, né? O irmão Douglas citou um ponto ali sobre as mãos de Cristo, né? Aqui em João 20, que trata também sobre a história da ressurreição, ele fala de quando Jesus apareceu para Tomé, que
foi quando ele mostrou as mãos, né, a marca das mãos. Do versículo 25 ao 28, ele trata dessa história de que os discípulos contaram, não acreditou, e aí depois de 8 dias Cristo apareceu para ele, né, com as portas fechadas, até como o senhor citou, apareceu para ele e mostrou as marcas das mãos. Mas a Bíblia não cita sobre as marcas dos flagelos, dos sacramentos, as outras... Sim, não fala. Isso, toda a surra que Cristo tomou, mas eu acho que a Bíblia cita, né, a marca nas mãos de Cristo, principalmente nessa parte que fala de Tomé, como uma identificação, para ele ver que realmente aquele é Cristo, que não é uma enganação. Como Tomé era meio incrédulo, assim, só acreditava realmente vendo, então acho que foi uma forma que Cristo encontrou para mostrar para ele que realmente era ele. E para dar aquele sermão também de que bem-aventurados são aqueles que, mesmo não vendo, creram. Sim. Ali a gente, de novo, a gente pode entender que, por exemplo, a Bíblia, Cristo e não a Bíblia, né? Não fez questão, e por isso João não registrou, de falar de todas as marcas, né? Imagine só, olha aqui, Tomé, as marcas nas minhas mãos. Olha aqui, Tomé, onde ele mostrou as marcas mais importantes. Mas talvez, olha, Tomé, aqui, à minha direita, olha aqui, um arranhão. Não, mais para baixo, Tomé. Não, aqui, olha aqui. Né? Eram tantas as marcas, concordo, né? Espinhos, tal. Jesus talvez não tivesse o interesse, a preocupação de mostrar arranhão por arranhão, ferida por ferida, açoite por açoite, mas talvez eles estivessem lá. A Bíblia não diz, então nós não podemos dizer que não e nem que sim. O fato é que mesmo depois da ressurreição, Jesus mostra e ele com um corpo glorificado, nitidamente ali já um corpo glorificado, né? Porque Atos vai dizer o seguinte, olha, da mesma forma como vocês estão vendo ele subir, vocês virão ele voltar. Quer dizer, é a forma de, né, vindo dos céus e com o corpo que tem, né? Então, diz que ele vai estar montado num cavalo. Aí você fala, não, mas não é literal, é simbólico. Sim, mas pode ser que esse simbólico esteja muito próximo do real, que é o quê? Um corpo. Então, ele com certeza tinha marcas depois do corpo glorificado. Deus poderia ter limpado todas as marcas, né? Deixado ele com a pele skin plena, perfeita. Mas ele apareceu com as marcas. Enfim, o ponto não é esse. O ponto é, teremos um corpo físico, né? Concordo e não há problema nenhum de aceitar isso. Deus pode repor membros, né? Agora, Deus é soberano. Ele pode não repor. E quem somos nós para dizer para Deus como Ele vai fazer? Porque eu não quero chegar lá no céu e dizer assim, mas o cara não tem braço. Não vou nem ousar dizer para Deus que o cara está sem braço. Eu vou ficar na minha, vou ficar quieto. Mas eu tendo mais a pensar que Deus vai restaurar nossas capacidades plenas, né, de movimentação, mobilidade. E para isso nós precisamos ter um corpo conforme o modelo de Cristo. Gente, já estou muito adiantado. Mais uma pergunta ali, a última do Marco, e a gente acaba. Cadê o microfone? Amém, pastor. Não, eu não quero perguntar, eu quero que o senhor depois me confirma se está certo. Quanto ao corpo, eu só me lembro dos versículos bem-aventurado, né? Bem-aventurado aquele que teve tal necessidade, tal carência, porque aí Deus vai dar, eu acho que as pessoas com essa necessidade vão ter pernas muito melhores no céu, vão poder andar com mais potencial, né? Do que aquele que quis ser grande ou se achou grande, igual o maior será o menor, essas coisas. Mas olha só, pastor, que interessante, o corpo de Cristo, né? E o nosso corpo, Jesus pediu para os discípulos ficar 40 dias na casa, né? Mesmo depois de ver os milagres, de comungar com a palavra de Deus, ficar 40 dias na casa. Jesus sabia que ali era a transformação, ali era o momento, né? Era o up, né? Ele passou 3 anos evangelizando, fazendo com que os discípulos entendessem o reino de Deus. E o reino de Deus é o Espírito Santo, é onde Deus fala, haja luz, né? Onde paira sobre as águas, onde constrói tudo, né? O Espírito Santo. E outra coisa interessante é que Adão não tinha o Espírito Santo, né? Ele, todo fim da tarde, Deus ia falar com ele. E Davi, ele
recebeu o Espírito Santo, mas ele não vivia com o Espírito Santo. Agora, depois de Jesus, 2021, e futuramente, a proposta desde Adão, né, do homem está em evolução. Tem um versículo que fala que o homem é para evoluir eternamente, né? E agora a gente, com essa oportunidade de receber o Espírito Santo, é como se o X da equação tivesse agora no local certo, né? Como se a gente tivesse cada vez aperfeiçoando. E a gente sabe, quem aqui já orou bastante, quem aqui já jejuou, já buscou o Espírito Santo e não as próprias vontades, porque é difícil, né? Na oração a gente falar, não, Espírito Santo, que seja a sua vontade, né? Quem fez isso, sentiu o poder, teve percepção e assim, até o pensamento, é a única forma da gente estar em comunhão com Deus, né? Ter pensamento ligado a Deus, é pelo Espírito Santo. E a nossa mente evolui, a nossa percepção evolui, né? Sim, a cognição aumenta. Não, e é isso, eu acho que nós estamos no caminho muito bom para evoluir, para ser perfeito, sequer para voar, para andarmos flutuando, nós estamos no caminho certo, porque nós recebemos aquele que pode fazer haja luz, aquele que, né? Assim. Essa é a bênção. O que o senhor acha? Eu acho certo, e eu fico com uma dúvida, uma pergunta aí para vocês todos, que você comentou no meio aí, se Adão tinha ou não o Espírito Santo. Isso a gente pode discutir numa outra oportunidade, mas é certo, o primor vai aumentando, a nossa perfeição ela é gradual, né? Isso está em acordo com o que diz Provérbios 4:18, se eu não me engano, né? Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Não quer dizer que nós vamos ser uma luz, às vezes, que você não vai poder ver, mas de não olhar, porque de tanto como a face de Moisés, né? Mas você vai aperfeiçoando, melhorando, você vai caminhando na direção da plenitude, de maturidade, né? De perfeição, né? E isso é um processo que o Espírito Santo vai produzindo em nós, com a sua presença cada vez mais abundante, né? Amém? Amados, Rony, aqui uma ótima pessoa. Vai ter um mosquito aqui que me... Eu só queria divergir um pouco, não no sentido da palavra, quando ele usou a expressão, irmão, a gente depois pode conversar sobre evoluir eternamente. É que essa expressão ela pode ser mal interpretada. Sim, e aí ela pode abrir aí uma lacuna por evolucionismo, né? Que nasceu aqui no século, vamos colocar, não me lembro agora o século, foi 17 ou 18, tem um para mim que é 18, Darwin, né? Que até então fosse 18 séculos sem se falar em evolucionismo. E isso veio agora. Quando na verdade, isso porque o corpo da gente, quem vai defender isso também é esse professor Adalto também. Às vezes o evolucionismo foi entendido de uma forma diferente. Evoluir não é a melhor expressão mesmo. Eu gosto muito mais da expressão aperfeiçoar, né? Se aperfeiçoar algo que já, né? Não é uma evolução, né? Amados, melhoria, né? É que a evolução tem uma conotação histórica e filosófica um pouco diferente. Se fala evolução, é um pouco diferente, mas a melhor expressão mesmo é melhoria, aperfeiçoamento, né? Amém? Amados, nós temos que acabar. Desculpa, a gente avançou um pouco mais no horário hoje, eu quero pedir perdão aos irmãos, mas nós vamos orar, amém? Baixe a cabeça, vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós te louvamos por esta manhã, por estes momentos aqui passados, ó Deus, refletindo naquilo que tua palavra, Deus, ó Pai, nos ensina, nos comunica, para que nos alinhemos mais e mais com os princípios, a verdade dos teus decretos, dos teus juízos, dos teus estatutos. Ó Deus, ó Pai, aqui presentes na tua palavra, te agradecemos, Pai, ó Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã, e nesta hora pedimos a tua bênção sobre nós ao longo deste dia, nos conduza de volta aos nossos lares, e à noite que possamos aqui estar para juntos celebrarmos a ti, reunidos, adorando ao Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.